Olá, sétimo ano, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre a hidrosfera, a água e a química dela. Vocês já viram essa imagem aí, né? Que fala sobre os sistemas terrestres. A atmosfera, que é o ar, a biosfera, que são todos os seres vivos, o conjunto de seres vivos no planeta, e a litosfera, ok? Vamos ler um pouquinho o que está aí na página 36 da nossa apostila. Tecnologia nos ambientes da Terra, a hidrosfera. A tecnologia é importante para a ciência e para o desenvolvimento da sociedade. Estudamos que a tecnologia é fundamental para o conhecimento do planeta, como as suas camadas, a crosta, o manto e o núcleo, as rochas e suas aplicações, as descobertas dos fósseis e vimos que ela evolui através do tempo. A tecnologia evolui através do tempo, assim como o conhecimento sobre as coisas. Organizamos uma linha do tempo com algumas descobertas e avanços da ciência e da tecnologia nos séculos 20 e 21, bem como com as contribuições de muitos cientistas para os avanços atuais. Agora, chegou a vez de refletirmos se estamos usando a tecnologia para a degradação ou para a solução dos problemas do ambiente em que vivemos. Para começar esse estudo, vamos falar da hidrosfera. Você lembra o que ela é? A hidrosfera é o conjunto dos corpos de água do planeta Terra. Se você não lembra dessa linha do tempo, das tecnologias, na próxima aula eu vou fazer uma revisão sobre isso, ok? Porque foi conteúdo do nosso primeiro bimestre. Se você ainda tem a sua apostila do primeiro bimestre, vai lá, dá uma olhadinha nela que você vai encontrar, são 3 páginas com essa linha do tempo, que é uma linha do tempo super legal da gente estar estudando, interagindo, ok? Então, estamos falando da hidrosfera. Olha bem para essa imagem aí, gente. A maior parte da nossa hidrosfera é composta de água salgada. São as águas que estão nos mares. Mas você sabe a diferença entre água doce e água salgada? A gente vai aprender hoje a diferença entre água doce e água salgada. Mas, primeiro, vamos olhar o percentual de cada tipo de água que o planeta tem. Você já sabe que a água em estado líquido é essencial à vida e foi super importante para o desenvolvimento da vida no planeta Terra como a conhecemos, ok? 97,5% de toda a água do planeta é água salgada e está aqui, ó, nos mares e oceanos, 97%. A gente tem uma pequena porção, ó, uma fatia fininha, correspondente a mais ou menos 2,5% de toda a água do planeta, que é água doce, ou seja, tem uma concentração de sais muito baixa e pode ser absorvida pelos seres não marinhos de forma muito tranquila. Os seres marinhos, né, os peixes, por exemplo, que estão lá no mar, eles estão adaptados à salinidade da água. Por isso, eles vivem bem, eles evoluíram e evolutivamente conseguiram se adaptar a esse tipo de ambiente. Então, eles vivem nesse ambiente tranquilamente. Mas nós, por exemplo,
Nós, quando vamos à praia, mesmo que esteja um dia quente, né, que é aquela abundância de água, quando a gente sente sede, a gente não consegue beber aquela água salgada. E não é só porque ela está poluída ou porque as pessoas tomam banho ali, não. É porque ela é muito salgada e o nosso organismo não suporta esse tipo de água com uma quantidade tão grande de sais, ok? Vamos lá, gente. Então, vamos voltar aqui para a composição dessa hidrosfera. E nós temos, então, esses 2,5% que é formado de água doce, ok? Sendo que desses 2,5%, você tem uma porção muito grande de água que está congelada nas geleiras e calotas polares. Então, 77,2% desses 2,5% de água doce do planeta está congelado, não dá para ser usado, ok? 22,4%, então, do que resta aqui dos 30%, quase 30%, 22% está no subsolo. Também é mais difícil de ser utilizado. 0,04% na atmosfera em forma de vapor e 0,36% em lagos e rios, pântanos. E essa água é uma água que ela necessita ser cuidada, preservada. Para quê? Para poder manter a vida no planeta. São esses 0,36% que são utilizados para irrigação, para a indústria, para uma série de atividades que nós, seres humanos, realizamos, ok? A diferença entre água doce e água salgada é a quantidade de concentração de sais minerais nela dissolvidos. A água salgada tem mais sais dissolvidos do que a água doce. A água, quando evapora, é pura, isto é, na evaporação, apenas as moléculas de água saem, né? Apenas a molécula de água vai sair e os sais ficam nos corpos. Então, por exemplo, nos corpos d'água. Por exemplo, o mar tá assim, a gente tem uma porção grande de mar, né? 3/4 do planeta é mar, né? É água. Então, a maior parte dele, mar. E o Sol ali, em contato com a superfície dessa água do mar, vai fazer com que essa água evapore, parte dela evapora. Quando ela evapora, né, vai para a atmosfera em forma de vapor, o sal não vai junto, o sal fica como se o mar fosse uma grande bacia e o sal vai ficar ali, ok? Então, a água da chuva é pura, só que à medida que cai pela atmosfera, ela se mistura com gases e partículas, deixando de ser pura. Depois, quando compõe os rios, os lagos, as lagoas, continua transportando sais provenientes da erosão das rochas. As rochas, elas têm partículas de sais e um rio, ele vai carregando essas partículas de sais, carregando com ele essas partículas de sais. Como todo rio corre para o mar, olha, eu busquei uma figura aqui tentando mostrar isso. Então, a gente tem um rio e ele vai levando aqui, sai, né? Nasce uma rocha e ele vai carregando os seus sais dissolvidos até chegar no mar. Aqui no mar, essa água chegou, mas ela vai evaporar. Quando ela evapora,
os sais ficam, ok? Era isso que eu pretendia mostrar com essa figura. Essa figura aqui desse slide, você não tem na sua apostila. Eu só peguei para fazer uma demonstração para vocês disso que eu estou falando dos sais, ok? Mas dificilmente a molécula da água está sozinha. Vimos que a maior parte da água da Terra está nos oceanos. Você acha que esse corpo d'água só apresenta moléculas de água reunida? Não, né? Todo mundo aqui sabe que a água do mar é uma água salgada. Mas a gente vai aprender um pouquinho mais sobre essa água salgada. Tudo que há ao nosso redor é formado por pequenas partículas. São os átomos. Os átomos são muito minúsculos. Os átomos podem se reunir e formar o que chamamos de moléculas. E as moléculas é que formam as coisas. Mas vamos continuar essa leitura aí. A água, por exemplo, é composta por átomos de hidrogênio e oxigênio, como no modelo ao lado. Quer dizer, no nosso caso, está aí, né, abaixo do texto. Sendo classificada, portanto, como uma substância composta, pois é formada por átomos diferentes, de dois diferentes conteúdos aí, tá bom? Então, vamos lá. A representação da molécula de água se forma por o átomo vermelho é o átomo de oxigênio, ok? E os dois átomos brancos, aqui e aqui, são os átomos de hidrogênio. Então, o hidrogênio é representado pela letra H e o oxigênio representado pela letra O. Quantos átomos de hidrogênio nós temos? Muito bem, se você falou 2, parabéns. Entendeu agora por que a fórmula molecular da água é H2O? Porque nós temos 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Tá gostando de estudar química? Muito bem. Vamos lá. Vamos agora entender um pouco mais sobre essa hidrosfera. No planeta Terra, nós encontramos a água em 3 estados físicos: o estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso. No estado sólido, as moléculas de água estão muito próximas umas das outras. Vamos olhar lá a figura 4. Então, quando a gente coloca uma forminha de gelo no congelador e ela congela, as moléculas de água se configuram, se aproximando muito. A atração é tão intensa que há pouco movimento entre elas. É muito difícil a gente manusear o gelo, porque essas moléculas estão o quê? Muito unidas. O estado líquido, as moléculas estão próximas umas das outras, porém a força de atração é menor do que no estado sólido. Então, aqui, a força de atração do estado líquido. Tá vendo? Olha a configuração das moléculas. Elas estão mais soltas, ok? E no estado gasoso, a força de atração entre essas partículas é fraca. Elas ficam afastadas umas das outras, permitindo que se movimentem e se espalhem pelo espaço disponível. Então, vamos lá? O estado gasoso, como é que é? As moléculas estão
soltinhas, soltinhas, ó. Nem grudadinhas elas estão mais, ó, soltinhas. E aí, elas estão mais, o quê? Livres. Vamos falar agora um pouquinho da água como receptora de substâncias e que ela consegue dissolver essas substâncias. Isso é uma característica muito importante da água. O sal de cozinha é formado por 2 átomos de sódio, cujo símbolo é, então, o símbolo químico do sódio Na. E o cloro, cujo símbolo é o Cl. Então, a gente tem no sal de cozinha NaCl, tá? Então, aqui a representação desses cristais em um pote de água, tá vendo? Pote de água, um copo de água e um bocado de sal que a gente joga como se a gente fosse colocar uma colher de sopa em um copo de água, tá? Aí agora a gente vai olhar, então, as moléculas do cristal de sal, que aqui está representado pelo verde e pelo amarelo. Então, essas moléculas estão aqui e aqui as moléculas da água. Quando o sal, começa a se dissolver, ele vai levemente se misturando às moléculas da água, que estão representadas aqui em vermelhinho e branco, vermelho e branco, que é o oxigênio e o hidrogênio. Com o passar do tempo, a gente vai tendo uma mistura maior desses sais, ele vai se dissolvendo, vai se misturando com a água, ok? As moléculas do sal, amarelo e verde, se misturam com as moléculas da água, vermelho e azul. Falei branco, mas ele botou azul para poder a gente visualizar melhor. Além dos sais, os açúcares, as proteínas e outras substâncias podem se misturar com a água e estarem dissolvidas nela ou se dissolvendo nelas, ok? Nelas não, nela, né, gente? E a água do mar? A água do mar também é uma representação semelhante àquela do slide anterior que a gente colocou aí. A água do mar é uma mistura homogênea ou solução. A água, que é formada por H2O, mais o sal, o NaCl, mais outros minerais. A composição química da água do mar contém, além da água, uma quantidade enorme de sais minerais. É composta de 96,7% de água e 3,3% de sais dissolvidos, principalmente o cloreto de sódio, que tem a fórmula química NaCl. Observem sempre que, nas fórmulas químicas, Na maiúsculo, começa com N maiúsculo, mas o A é minúsculo. E o Cl, o C é maiúsculo e a segunda letra que representa o símbolo do cloro, que é a simbolização do cloro é o Cl, mas a segunda letra é sempre minúscula. Isso é uma regrinha. E aí a gente tem um experimentando para você fazer, onde você vai precisar de água mais 1 ou 2 colheres de sal de cozinha e você vai misturar essa água com esse sal. Misture o sal na água com a ajuda da colher e observe o que você observou. Você consegue diferenciar o sal da água depois de ter misturado com a colher? É importante você anotar se você está usando uma única colher de sal ou 2 colheres de sal e a quantidade de água. Se o seu copo está cheio pela metade, se está cheio até a boca e o tamanho também desse copo. Se é de 200 ml, 300 ml, é interessante você ter isso anotadinho. Por quê? Porque a quantidade tanto da água quanto do sal vai modificar os resultados. Mistura é a união de 2 ou mais substâncias diferentes, cada uma delas conservando as suas propriedades. Exemplo,
água salgada é uma mistura de água formada por H2O com sal, o NaCl. As misturas podem ser classificadas como homogêneas quando elas formam uma única solução, a gente não vê fases diferenciadas, e heterogêneas, quando a gente vê fases diferenciadas. Por exemplo, quando a gente mistura água e óleo, que são substâncias que não se misturam, a gente vê duas fases aí nessa mistura, tá? Nas misturas homogêneas, não conseguimos identificar as substâncias individualmente. Seu aspecto é uniforme, igual ao exemplo acima, que é a característica aí do sal de cozinha, tá? Mas se você colocar 1 kg de sal em um copo de água, você vai ver duas fases aí, né? Porque você está saturando e aí você vai ter uma quantidade de água que não é suficiente para dissolver esse sal.